Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, nessa tarde, para mais uma sessão de estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Para a abertura dos nossos trabalhos, convido a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade aqui ao estudo da obra Nosso Lar, hoje nós temos como tema o capítulo 16, que tem por título Confidências. Então vamos à leitura comentada do capítulo. Confidências. Lembrando que no capítulo anterior foi quando o André Luiz recebeu a visita da mãe dele. E ao final do capítulo, né, ela, digamos assim, estimulou ele para que ele concentrasse seus esforços e as suas energias em sua recuperação, porque nada do que ele queria de imediato realizar, ele ainda estava, digamos assim, efetivamente pronto para a realização. E se lhe fosse dada a oportunidade, como foi o pedido de André Luiz, capítulos atrás, para o ministro Clarencio, ele poderia, digamos assim, por não estar ainda em condições, sofrer uma queda e se comprometer, né? Sofrer uma queda do ponto de vista do equilíbrio mental e emocional. Então começa aqui o capítulo. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, ou seja, ela enfatizando a questão do serviço. E, lógico, não é o serviço em benefício próprio, serviço em benefício a terceiros, né? Levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Sim, é através desse serviço que nós, além de colocarmos as nossas energias, a nossa capacidade mental, nossas energias mentais, nossos sentimentos mais elevados e sublimes, ao mesmo tempo também a nossa mente, se concentrando no serviço, se desprende das nossas próprias dores, das nossas próprias inquietações, dos nossos apegos, assim como também os nossos sentimentos. Ou seja, ao mesmo tempo em que nós construímos um cabedal de maiores valores espirituais e de realizações, nós vamos gradualmente nos afastando de certas correntes, de certos hábitos que nos tolhem e que nos aprisionam. Ok? Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou, ou seja, fez uma observação aqui, né? A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho. Eu vou repetir. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permanece em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Ou seja, muitas vezes aquela ideia que nos foi trazida, né, como uma tradição,
de que após a morte nós ficamos em estado beatífico no céu, sem fazer absolutamente nada. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Ela está se referindo a si mesma. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Isso aqui é importante, esse capítulo vai voltar a essa questão aqui mais ao final. Vou repetir. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal, ou seja, aqueles que permanecem encarnados. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Ok? E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Ela respondeu, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições familiares e o fervor do culto externo, ou seja, participava das celebrações religiosas, era presente constante nessas celebrações, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do lar. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Aí mais à frente, tendo gasto muitos anos a fingir, o Laerte, tendo gasto muitos anos a fingir, ou seja, ele podia até estar enganando a esposa com relação à questão desses laços ilícitos, né, dessas traições. Mas ele não tem como trair a própria consciência, assim como nós também não temos como trair. Então, nós podemos fingir, né, geral, nós seres humanos podemos fingir, achar que está tudo bem, se só nós sabemos do nosso segredo e as outras pessoas são totalmente ignorantes. Mas uma coisa é a nossa personalidade, outra coisa é a nossa consciência, o nosso espírito. Então, nós podemos enganar aos outros, enganar ao mundo, mas enganar a nossa consciência e a enganar o nosso espírito, não tem. Então, tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Ou seja, agora ele se encontra na companhia de si e daqueles seres que vibravam no mesmo teor dos seus apetites, das suas paixões. De algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e do reto pensamento. É aquilo que eu venho falando aqui. Tudo começa no pensamento. Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou ela. Eu o visito frequentemente, ele, porém, não me percebe. Eu só não percebi a presença da própria esposa. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde, ou seja, a coisa não deu andamento. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Vou repetir. Não é possível acender luz em candeia, né, sem óleo ou sem pavio. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra.
Sou compelida a atender às necessidades de todos, ou seja, do marido, do filho, das duas filhas. Meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa da sua irmã Luísa, aquela que partiu quando ainda eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Tão grande a perturbação dos nossos familiares, ou seja, do esposo, do próprio André Luiz e das outras duas filhas, né, ainda na terra, que voltou a semana passada, dos familiares em geral e daqueles que ainda se encontravam encarnados, né, que voltou semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico e de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Olha só, ele não era um praticante que parecia ser sincero? Sim, parecia ser sincero, mas o corpo dele estava, digamos assim, naquelas reuniões religiosas, naquelas cerimônias, naqueles cultos, né? Mas o afeto dele ou o pensamento dele, muitas vezes, o corpo estava ali, mas muitas vezes o pensamento estava em outro lugar. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames, ele usou mulheres infames, olha só esse termo. Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, assim como o pai doente, nossas irmãs doentes, um na companhia do outro, um reforçando os vícios do outro. Nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes são filhas de nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me, aqui agora fala o pensamento de André Luiz, espantou-me a grande manifestação de renúncia, ou seja, aqueles seres, aquelas mulheres que em vida contribuíram pro, contribuíram, porque não, elas não fizeram isso sozinhas, lógico que teve o marido que contribuiu, né? Que elas contribuíram para o desvio de conduta do pai, do esposo no caso, né? Então, mesmo elas também estão dentro do grupo de espíritos atendidos em intercessão a pedido da mãe de André Luiz. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Quem é Zélia? Zélia é a esposa do André Luiz e as crianças, os filhos do casal. Aguardando ansioso o instante de voltar à casa e a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Olha só. Lembra que logo no início do capítulo eu chamei a atenção que a mãe interpelou André Luiz dizendo a ele que a maioria das pessoas, quando desencarnava, ainda permanecia preso às, à família que continuava encarnada, ao invés de buscar a sua restauração e a ampliação das suas condições, né, de serviço na espiritualidade. Não foi sem motivo que a mãe falou aquilo para ele porque ele padecia desse problema, e aqui ele demonstra. Aguardo ansioso o instante de volta para casa, ao fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas, ou seja, aqui é um outro ponto importante. Ele, como falou a mãe de André Luiz, né? Que diz que eu amo tanto os meus familiares e eu gostaria de voltar para auxiliá-los porque eu sei que eles estão sofrendo. Um quadro semelhante àquela senhora
que acompanhou André Luiz em capítulos anteriores a fazer um pedido de concessão ao ministro Clarencio e ele negou porque ela não se encontrava em condições. Ela mesma não tinha se refeito, se reestruturado, se reerguido desde que tinha chegado em nosso lar. Então, como é que ela iria auxiliar? Como é que ela ia ser uma fonte de luz, de orientação e de esclarecimento aos familiares encarnados, se ela, por falta de esforço, de trabalho, ela permanecia, como foi dito aqui, uma, um- uma candeia sem pavio e sem óleo, sem combustível para alimentar a própria chama. Então, era a mesma situação do André Luiz. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: Tenho visitado meus netos periodicamente, eles vão bem. Não deves, olha só, para confirmar. Ela falou para o filho, para André Luiz: Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Exatamente, não era a hora. Ele não estava em condições. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida dos recursos fluídicos para a minha jornada de regresso, os planos mais elevados, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio, um dos outros ministros do nosso lar, para agradecer a oportunidade desta visita. Ou seja, ela recebeu uma concessão, né? E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então, meus irmãos, esclarecimentos aí instigantes, né? Interessantes, proveitosos para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para que nós possamos entender para um pouco além do que está escrito, né? Essas relações que se estabelecem entre os seres espirituais, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, vamos nesse instante preparar o encerramento dos trabalhos do estudo da tarde de hoje, agradecendo a todos que se fizeram presentes, agradecendo a presença dos nossos guias, mentores, dos espíritos amigos e benfeitores espirituais. Que possamos elevar o nosso pensamento nesse instante, agradecendo a oportunidade desse estudo em conjunto, agradecendo o fato de podermos contar com essa assistência espiritual, essas leituras edificantes, que através da reflexão, da análise mais profunda e detalhada, nos permite ampliar a compreensão e o entendimento acerca das relações e das realidades presentes nos planos mais elevados. Que essa luz, que os méritos e os benefícios produzidos pelo estudo da tarde de hoje possam alcançar outros seres, outras consciências, levando até elas a paz, a harmonia, o entendimento e a saúde integral. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Uma boa tarde a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.